Olá! Seja muito bem-vindo ao Mine Bytes. Meu nome é Luiz Henrique e no nosso canal nós vamos te ensinar a compreender finalmente e criar algoritmos com programação em bloco, utilizando uma ferramenta maravilhosa chamada Minecraft Education. O nosso foco principal é ajudar você a resolver situações, problemas, utilizando o conceito de algoritmos e a lógica de programação de forma precisa, leve e descontraída. Para isso, como comentei, vamos utilizar o Minecraft Education, que possui uma gama de possibilidades a serem exploradas. Mas, caso você não tenha o acesso ao Minecraft Education, você também pode utilizar outras ferramentas para programação em bloco, como o Scratch, o Tinker, o Code.org. Então, vamos começar a conhecer o Minecraft Education, né? A se ambientar nele para saber como que ele funciona e a gente conseguir fazer os nossos algoritmos funcionarem nele, né? Para isso, nós vamos começar utilizando a teclinha H. Ali no canto inferior, ó, ela mostra que são as dicas de controle. Então, utilizando a dica de controle, nós temos ali ó, uma lista de outras teclas que a gente pode utilizar no Minecraft Education. Tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de informar, né, de passar para vocês, é o mouse, né? Muitas pessoas sabem já utilizar o Minecraft, mas para aquelas que não sabem utilizar o Minecraft, o mouse vai ser responsável para você olhar ao seu redor, né? Se você apontar para baixo, ó, aqui no lado aqui, ó, ela vai mostrar para você como você coloca, como que você extrai no cantinho ali, né? Embaixo dela tem a tecla Q, que é para largar um objeto. Então, se eu pegar um objeto e eu vou pegar aqui para vocês, utilizando o botãozinho do meio, tá? O scroll, você apertar ele, você consegue pegar o bloco, né? Se você apertar Q, ele joga o bloco, tá bom? Isso também é muito interessante, tá? São coisas que vocês vão vendo na tela, ó, que vai apresentando para vocês, tá? Mas voltando à nossa lista das dicas de controle, né? Para mover o nosso player, né? Além de a gente olhar com o mouse, né? Para fazer ele sair do lugar, a gente pode utilizar o W para frente, S para voltar, o A para ir para a esquerda, o D para ir direita, né? O espaço pula, 2 vezes o espaço voa. Enquanto você estiver voando, se você apertar espaço, ele sobe. Se você apertar Shift, ele desce. E se você apertar espaço 2 vezes, ele cai. Se você não estiver voando e você resolver apertar o Shift, ele vai agachar, tá bom? Esses comandos são comuns no Minecraft, tá? Tanto na versão Java quanto na versão Bedrock. Mas o que a gente mais vai utilizar são essas próximas 3 teclas, que eu chamei carinhosamente de teclas etc. Mas por que elas são importantes, Luiz? Porque a tecla E ela vai mostrar o seu inventário, tá? Então vai ser aqui que você vai conseguir ver o que você tem no seu personagem, né, que você está carregando, e pesquisar, né? Como a gente está no modo criativo, pesquisar novos blocos e pegar novos blocos vai ser utilizando a tecla E do inventário, né? Ele também vai ajudar você a sair do seu inventário, você pode sair utilizando o ESC. A nossa próxima tecla, que é a tecla T, ela vai abrir o chat. Então, ó, o chat é um lugar onde você pode, se você estiver jogando com mais de uma pessoa, você pode mandar uma mensagem para ela, né? Por exemplo, olá, estou no Mine Bytes. Mine Bytes. E aí, ó, fica lá visível, né, para outra pessoa que estiver jogando com você. Mas a gente vai utilizá-la para outra coisa, que é lançar comandos. Então, se eu quero que um algoritmo comece toda vez que eu mandar uma palavrinha no chat, vamos supor que seja a palavra mundo. Então, toda vez que eu digitar mundo e der um enter e mandar ela para o chat, algum algoritmo vai acontecer. Então, por isso que essa tecla T é muito importante, tá? E a principal tecla que a gente vai utilizar é a tecla C, né? A tecla C tem 2 coisas muito legais. Primeiro, que quando você clica ela, a primeira coisa que vai aparecer para você vai ser o make code ali, né? Que a gente vai estar fazendo nossos códigos depois. Mas não é isso que eu quero mostrar para você primeiro. É o nosso querido agente. Olha só que bonitinho o nosso agente. Tá? Esse carinha aqui vai ser muito importante, tá? Ele vai ajudar a gente pra caramba, porque ele vai ajudar a ter interação com o nosso mundo quadrado, tá? Ele também vai ajudar a gente a ter uma visão de como que o algoritmo vai funcionar, seja fazendo ele andar para frente, andar em círculos, coletar algum bloco,
plantar, interagir com algum botão, algum sistema de redstone, tá? Então, esse nosso querido agente vai ser muito importante. Agora, voltando lá, apertando tecla C novamente, né, vai aparecer a escolha do editor. Nós temos aqui duas possibilidades, né? O Make Code, né? Aprenda a programação no Minecraft com blocos, Python ou JavaScript. Eu vou mostrar para vocês depois como a gente chega no Python ou JavaScript. E a segunda que é Python Notebooks. Como a gente está querendo ensinar vocês a programação em bloco, então a gente vai no primeiro, ó, que é o Make Code, tá? E para esse Make Code, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, uma telinha inicial, né? E para a gente conseguir fazer os nossos primeiros passos, nós vamos criar um novo projeto. E eu vou dar um nome para esse projeto, por exemplo, projeto aula apresentação. Aí assim que eu criar o nosso projeto, ele vai mostrar para a gente uma telinha nova, uma telinha diferente, tá? Que é aqui que a gente vai fazer a magia acontecer, é aqui que a gente vai pôr a mão na massa, tá? E a gente já pode ver algumas informações interessantes e muito importantes, que, por exemplo, essa barra lateral, ela vai mostrar pra gente algumas seções de blocos de programação, tá? E essa área cinza, que tá com esse bloco verde e esse bloco azul, é onde a gente vai fazer o nosso algoritmo, onde a gente vai montar pecinha por pecinha para poder fazer as nossas atividades, nossas resoluções de problema acontecer, tá bom? Outra coisa importante é que quando a gente for fazer o nosso algoritmo funcionar, a gente tem que apertar esse botãozinho verde aqui embaixo para ele poder ser executado, tá bom? E agora explorando um pouco mais, né? Agora que eu já dei essa visão mais por cima, vamos mostrar aqui, ó, o básico ali, ó. Tem com o comando de chat, ali está escrito run, né? Que é correr. Né, faça alguma coisa. Toda vez que tiver esse espacinho aqui dentro, ó, a gente vai encaixar um bloco ali dentro e ele vai executar aquela ação, tá bom? Aí, ó, no jogador andar, então, quando o jogador andar ou quando o jogador fazer alguma coisa, ele vai entrar ali dentro, posicionar um bloco, gerar alguma coisa, né? Então, esses são os comandos básicos, né? Aí nós temos os blocos do nosso querido jogador, o bloco de comando dos blocos, das criaturas, do agente, a jogabilidade, como tempo, como clima, né? Alterar queda, muitas coisas em relação ao jogo, como XP e tudo mais, né? As posições que vão estar relacionadas às coordenadas, tá bom? Aqui no cantinho superior, ó, eu tinha colocado, não sei se você já reparou, mas tem a nossa coordenada, né? Que é a nossa posição. E embaixo dele tem a coordenada do agente, tá? Aí depois, ó, tem um loop, que são conteúdo de próximas aulas, a lógica, variáveis, matemática. Então, todas essas classificações de blocos vão ser exploradas posteriormente, tá bom? Mas vamos começar a fazer, então, aqui, ó, um algoritmo, então, só para a gente visualizar como que funciona. Então, vamos aproveitar esse bloco aqui, ó. Com o comando de chat, eu vou colocar aqui, ó, olá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, vamos lá no agente, ó, fazer para o agente girar para a direita. Vou trocar aqui para a direita, mostrando que dá para utilizar a setinha, ó. Fazer o nosso agente virar para a direita e depois, ó, fazer o nosso agente mover para frente. Não vou fazer ele mover para frente, não. Vou fazer ele mover para cima. Quantos blocos? Por 3 blocos. Tá bom? Acho que tá bom, né? E vamos vir aqui, ó. Jogabilidade. Definir tempo como meia-noite. A gente está de dia. Vamos deixar ele de meia-noite. Então, vamos lá. Apertar no botãozinho verde. Agora não aconteceu nada, certo? Mas a primeira coisa que a gente pode fazer, então, aqui, ó, e abrir o chat. Utilizando a tecla T, vamos mandar olá no chat. Quando eu teclar Enter, então, teoricamente, o nosso agente vai andar para cima 3 blocos, ele vai virar para a direita, andar para cima 3 blocos e nós vamos alterar o tempo para meia-noite. Vamos ver se isso vai funcionar?
Olha lá, o nosso agente virou para a direita, ele subiu 3 blocos e estamos na meia-noite. Agora, só para finalizar e não deixar ele flutuando no nada, nós vamos fazer um outro, né? Vamos apertar a tecla C. Nós vamos fazer um outro algoritmo. Então, vamos lá, ó, em jogador, pega lá, ó, com o comando de chat. Vou chamar o comando volta. Nós vamos falar para ele, para o nosso querido agente, virar. Então, se ele virou para a direita, nós vamos fazer ele virar para a esquerda. Vamos fazer o contrário, tá? Vamos fazer ele virar para a esquerda. Aí o agente mover para cima. A gente vai fazer ele mover, só que dessa vez mover para baixo por 3 blocos, né? 3 vezes ele vai mover para baixo. E vamos definir o tempo. Cadê? Definir o tempo como meio-dia, tá? Então, vamos apertar o botãozinho ali verde para poder executar os nossos algoritmos e vamos mandar novamente lá no chat um volta. E aí o nosso agente virou para a esquerda, desceu 3 blocos e definiu o tempo para meio-dia. Tá, mas uma coisa a gente não viu, né? O que é algoritmo? Eu falei tanto dele e a gente não falou o que é o algoritmo em si. E aí, gente, você sabe o que é o nosso algoritmo? Você sabe? Então vamos descobrir. Mas para isso a gente vai precisar de um dicionário, né? Aí, ó, dicionário. O que procuras? Algoritmo? Como é que ele sabe, né? Sequência finita de regras, raciocínio ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar problemas. Interessante. 2. Conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema e um número finito de etapas. Espero ter ajudado. Eu acho que deu para dar uma clareada. Mas, então, o que ele quis dizer com isso, né? Na verdade, é que quando falamos de algoritmos, né, estamos falando de etapas que foram organizadas de uma forma lógica para realizar uma ação específica, né? Por exemplo, a ação de escrever num caderno. Quando escrevemos no caderno da escola, nem percebemos, mas aí a gente faz um algoritmo, né, para escrever no nosso caderno. E como que seria esse algoritmo? Primeiro a gente precisa de um caderno, depois de uma caneta. Aí a gente abre o caderno. Depois a gente precisa destampar a caneta. Temos que definir onde e o que vamos escrever e finalmente escrever. Entendeu como precisamos de um passo a passo por uma simples ação de escrever em um caderno? E o mais legal é que existe uma ordem para se fazer esse algoritmo, né? Se eu escrevesse antes de ter o caderno ou uma caneta, então nosso algoritmo não ia funcionar, não ia conseguir escrever no caderno. Por isso é muito importante compreender o nosso algoritmo para realizar nossas tarefas, sejam elas simples, como escrever em um caderno, ou mais complexas, como resolver um problema de matemática. Já que a gente já conhece o conceito de algoritmo, nós podemos seguir para os próximos passos da nossa jornada, como, por exemplo, guardar valores para serem utilizados posteriormente. E esse é o assunto da próxima aula. Fiquem atentos e não percam. Até mais, meus bitzinhos!